Nessa semana nós vamos comemorar a alegre festa de Purim, um dos momentos mais alegres do calendário judaico. Sobre a festa de Purim nos explica o Rebbe que nós vemos aqui algo de muito especial e peculiar que ocorre e se repete constantemente na história do povo de Israel, na história da existência e sobrevivência eterna do povo judeu. Nós vemos e percebemos que a nossa história não é regida dentro dos padrões convencionais, dentro da natureza, dentro da lógica e da razão. Porque, por um lado, poderia-se imaginar que, na época de Purim, o povo de Israel estivesse mais assegurado do que jamais esteve. Porque, no final das contas, a Pérsia, naquele momento, era uma superpotência única. O rei Assuero, Ahasverosh, reinava sobre nada menos que 127 países e nações, que isso incluía todos os países do mundo. E quem mais chegado ao rei, quem mais íntimo a ele do que a própria esposa? E no final nós sabemos que quem acabou se tornando esposa de Ahasverosh? Uma judia, Esther. Então nós poderíamos imaginar, ou os judeus poderiam pensar, que agora nós estamos garantidos e assegurados contra qualquer antissemita, contra qualquer decreto, etc. Mas no final, na prática, nós conhecemos a história que justamente nessa época, quando os judeus podiam imaginar que eles estivessem mais tranquilos e acomodados, aconteceu o pior decreto de todos os momentos, um decreto terrível de extermínio sobre todos os judeus, homens, mulheres e crianças, sem escapatória, sem ter para onde fugir, e esse decreto incidindo sobre todos num único dia, no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Dizem os nossos sábios como começou tudo isso. Fala que isso foi derivado de um fato dos judeus terem participado de um banquete real, onde nesse banquete se expôs objetos sagrados do Beit HaMikdash, do nosso templo, se utilizou de forma profana. Isso representava um sacrilégio. Espiritualmente isso foi considerado uma falha, e os judeus participaram desse banquete. Se fala que esse motivo espiritual desencadeou o decreto tão terrível. Ou seja, que aqui nas relações de causa e efeito, então as coisas não seguem uma lógica. Se fala que aqui nós tivemos como causa, de fato, algo espiritual, algo no campo abstrato, espiritual, judaico, e que acabou trazendo uma ameaça física tão grande para toda a nação judaica. Também quanto à salvação do povo judeu, no milagre de Purim, como as coisas evoluem, como as coisas procedem. Se diz que tudo também aconteceu de uma forma sobrenatural. Ou seja, Esther, que estava encabeçando as ações para salvar, interceder pelo povo de Israel, ela não usou canais diplomáticos convencionais. Pelo contrário, logo que ela toma conhecimento do decreto, ela avisa Mordecai, Lech kenosset kol haYehudim, vai e reúna todos os judeus e jejuem, rezando, falando Tehillim, implorando a Deus, etc., fazendo tchuvá, para que ele cancele esse decreto. E não somente isso, a própria Esther também se submete a uma maratona de jejuns de 3 dias seguidos. Isso quando logo após esse período ela tinha que se encontrar com o rei, que mostrava desinteresse por ela nos últimos tempos, e esse rei que não era equilibrado e já tinha mandado matar esposas dele, cônjuges, etc. E Esther, em vez de ficar num salão de beleza ou num spa, relaxando e se embelezando, se preparando para esse encontro vital, decisivo com o rei, muito pelo contrário, ela fica jejuando e rezando, mesmo que isso fisicamente deixa até a aparência da pessoa abalada, mas ela sabia que a salvação dela, como do povo judeu, não depende dos procedimentos físicos e naturais apenas, mas principalmente do aspecto espiritual. Então ela também resolveu se preparar com intensivão espiritual, jejuando por 3 dias, se preparando para aquele encontro decisivo, para encontrar com o rei. Isso nos ensina, em todas as épocas, que
Nós temos que fazer a nossa parte, mas ao mesmo tempo temos que saber, ou seja, nós temos que nos proteger, assegurar, etc., pelos caminhos naturais, pelos meios convencionais, mas nunca devemos perder de vista que a nossa salvação milagrosa, nossa existência, ela é devida a um fator sobrenatural, é porque Deus nos protege, Ele nos acompanha e as razões da nossa história são diferentes, estão ligadas a um plano espiritual e a nossa Yeshua, a nossa salvação, está e se encontra sempre nas mãos de Deus. Um Purim Sameach, uma ótima semana a todos.